Então é isso. Estamos aqui com o Rafael, meu amigo Rafael, nosso missionário lá na Tailândia, junto com a sua família, Sudeste Asiático. Rafa, queria só começar te perguntando como foi a sua chegada, como que vocês foram parar lá do outro lado do mundo, cara, tão longe assim. Então, foi. Primeiro, obrigado por dar essa Pô, oportunidade alegria aqui, estar né? aqui com você, cara, Pô, legal demais. pelo amor de Deus, né? Você Um é meu amigo, você é privilégio. meu amigo ator, né, Pode cara? fazer essas coisas ou não pode? Pode, cara, lógico que pode. Nossa, pode mas demais. vai cortar. Não, vai nada, não importa não. Vai, vamos com pra certeza. frente, vamos Não é pra frente. possível. Você vai ver, bicho, pode deixar aí. O negócio vai ficar bom ali. Ok, então a gente já tá na Tailândia tem 4 anos, né? Foi uma decisão em conjunto, né, com a diretoria da MAS. A gente tinha interesse de abrir um escritório na Ásia, e aí haviam algumas alternativas. Então, depois de bastante pesquisa, a gente acabou optando pela Tailândia por ser uma ilha de liberdade religiosa e de certa estabilidade econômica e política em meio a um ambiente um pouco estável, onde já não existe mais a liberdade religiosa e existe vários problemas na perspectiva política, social e até mesmo ideológica. Então, optamos pela Tailândia, há 4 anos já estamos lá. Eu confesso que, na minha opinião, a Tailândia talvez seja um dos lugares no mundo, em termos de inserção missionária, que o choque cultural, ou seja, aquela primeira dificuldade que o missionário vai ter quando chega no campo, ele é mais ameno, porque o povo tailandês é um povo muito aberto, ele é acolhedor, e a cultura brasileira ela casa bem com a cultura tailandesa. Então foi uma adaptação boa. Hoje a gente... A família toda adaptou de boa, assim, você acha? Adaptou de boa. Adaptou de boa, foi bem rápido, mais rápido do que a gente esperava, né? Porque, graças a Deus, aqui na MAS a gente tem a oportunidade de ser treinado antes de ir para o campo. Então a gente tinha muito isso em mente, né? Que a gente precisava se preparar, que não existe essa questão de a gente faz as coisas certas e eles fazem errado e querer mudar a cultura e brigar contra a cultura, não adianta. Então, isso tudo cooperou terrivelmente para que a gente pudesse se acomodar e se alojar, se instalar na Tailândia de forma mais tranquila. E a comida é de boa? Então, a comida talvez seja para o brasileiro o grande desafio na Tailândia especificamente. Porque a comida tailandesa para o paladar brasileiro médio, ela é muito apimentada, primeiro. Segundo, ela é muito adocicada também. Porque na filosofia da culinária tailandesa, você tem que criar... todos os pratos eles têm que ser um equilíbrio perfeito entre o salgado, o doce, o ácido, né? E o apimentado. Então, esses elementos, né, o ácido e o amargo, né, talvez, todos esses elementos eles têm que casar perfeitamente em cada prato. Então, pra gente, tem gente que gosta das coisas agridoces aqui no Brasil que a gente fala, né? Mas na maioria das vezes o pessoal não tem muito costume com isso, não. E a pimenta é um nível de pimenta absurdo. E foi difícil, irmão. Por exemplo, uma família tailandesa normal vai jantar num restaurante. É normal que eles peguem numa salada, sei lá, repolho, agrião e pimenta mesmo in natura. Que ao passo que o cara comendo, ele come a pimenta como se fosse uma salada. O cara morde uma pimenta, então fora. Outro nível. Bom, aí passado então essa adaptação cultural da família, essa chegada, a ambientação ali, quais foram os desafios fortes assim que vocês encontraram a partir da Tailândia? Então, hoje o nosso trabalho lá ele está bem não restrito, mas ele está focado em Mianmar e na comunidade de paquistaneses refugiados em Bangkok. Então, talvez a primeira grande dificuldade foi desbravar esse campo, porque a gente chegou lá na Tailândia, a gente não tinha nenhum contato prévio, a gente chegou simplesmente para começar as coisas todas do zero. Então, foi muita visita, você buscar conhecer onde estão as demandas, quais são as histórias. E no Sudeste Asiático como um todo, existe também muito do que, em algumas regiões aqui do Brasil, também existe, que é aquela coisa do mito do estrangeiro. Então, a pessoa ela olha o estrangeiro como se esse cara ele é responsável por me salvar, por trazer uma resposta para a minha angústia, para a minha dificuldade, e eu espero que ele faça tudo por mim e eu não faço nada.
né? Ele vive num lugar onde a igreja é forte, a igreja tem dinheiro, então ele tem que me dar as coisas e a minha função é simplesmente receber o que ele, porventura, vier me dar. Então, você conseguir distinguir nesse processo de criar esses relacionamentos para onde que você vai e como que você vai direcionar essa construção dessa relação é complicado. Uma vez que a gente conseguiu ter esse contato com a comunidade que nós trabalhamos lá em Mianmar, numa cidadezinha do interior, que por questões de segurança não é bom a gente mencionar o nome, mas é uma cidade no interior de Mianmar, e desde que a gente chegou lá, a gente percebeu um desejo real daquela comunidade local, daquela igreja perseguida, aquela igreja sofredora, ansiando por ser relevante na comunidade onde ela está inserida. Então, quando a gente percebeu isso, esse foi a ignição que fez a gente começar a desenvolver essa relação para que desembocasse nos projetos que a gente tem lá. Uma coisa bacana que a gente estava, em outros bate-papos que a gente teve aqui com outros missionários, sempre foi a ideia do missionário ocidental não chegar com o kit pronto. Sim. A ideia de você conhecer o seu trabalho vai ser em resposta ao que a comunidade acha necessário. Perfeito. Até sobre esse assunto tem um exemplo muito interessante, que lá em Mianmar, nessa comunidade, essa mesma igreja que a gente trabalha em parceria lá, há alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, um grupo de missionários chegou naquela igreja e aí eles ofereceram para a igreja um programa já todo formatadinho, todo feito, pronto já, que eles chamavam de Cow Bank, que seria alguma coisa como Banco da Vaca ou alguma coisa do gênero, enfim. Então a ideia é que eles iam dar um boi e uma vaca para a família, e aí essa família ia criar esse boi e essa vaca, e aí os primeiros 2 bezerros eles tinham que dar para outra família, e aí a família podia ficar com a criação a partir de então. Então eles tinham o compromisso de criar esse boi e essa vaca, os 2 primeiros bezerros eles iam dar para uma segunda família, que ia ter esse mesmo compromisso de procriar novamente, dar os próximos bois para a próxima família. Então, hipoteticamente, a ideia é excelente, porque a partir de uma matriz, 2 matrizes, você ia poder multiplicar aquelas vacas, aqueles bois ali naquele contexto. E a gente sabe que, poxa, aqui no Brasil, no mundo inteiro, a carne bovina sempre é a carne mais valorizada, mais cara, que tem um maior valor agregado. Porém, contudo, entretanto, só tem um probleminha. Lá em Mianmar, na cidade onde a gente trabalha, eles nunca tinham visto uma vaca viva ao vivo, na vida. Lá eles estão acostumados a cuidar de búfalo. Então, quando eles começaram o búfalo ele é muito mais forte, mais resistente. Você larga um búfalo dentro da água, ele fica de boa, ele pega menos doença, enfim, tem uma série de vantagens. E a vaca, por mais que seja aquele monstrengo, aquele animal gigantesco, é muito sensível, é muito delicado, pega doença fácil, pega praga e tudo mais, então você tem que ter um cuidado muito específico. Resumo da ópera, as vacas morreram tudo, e o pessoal ficou frustrado porque o projeto não deu certo. Os missionários que vieram de fora começaram a duvidar do comprometimento da comunidade com o projeto. Pô, esses caras não querem saber de nada, esses caras não estão tomando conta das vacas direito. Então criou essa... Exato. E porque justamente não teve essa percepção, essa sabedoria de ouvir o local e aprender com ele. Porque, cara, imagina, meu nome é Rafael Andrés Correia Florenciano, nasci em Petrópolis, criado em Araruama, no estado do Rio de Janeiro, essa é a minha vida, meu pai é uma pessoa vascaína e tudo mais, né, sul-americano, então isso é que eu sou. Aí eu chego lá na Tailândia, ou chego no Sudeste Asiático, ou em Mianmar, eu não falo a língua, eu sou diferente, eu chego lá, aqui no Brasil eu sou fortinho, talvez. Já tô pulando pra gordinho. Mas lá na Tailândia, eu sou ponto de encontro. Cara, olha de longe aqui, tá vendo ali, ó? Do lado daquele gordo, rolante, obeso ali, tá quase morrendo. Então, do lado dele é a entrada. Então, porque o povo lá é tudo pequenininho, magrinho. Então, eu não sei nada, eu não sei como é que faz para comer, não sei quais são os modos que você tem na casa das pessoas, eu não sei como você cumprimenta um homem, como você cumprimenta uma mulher, eu não sei de nada, eu sou uma criança novamente. Então, se eu não tiver essa postura de aprendiz ao invés de professor, de servo, ao invés de querer ser servido, eu não vou conseguir me conectar com aquela comunidade e a chance de eu cometer erros vai ser muito maior. Bom, legal, Rafa. Então, todo esse desafio, vencido esse desafio, aí o que exatamente vocês estão
Fazenda em Mianmar. Queria que você contasse um pouquinho para a gente aí. Então, para eu conseguir te explicar o projeto, eu preciso voltar um pouquinho no processo que nos conduziu a escolher essa metodologia linkada com o que a gente estava falando, né? Então, a primeira ação que a gente tomou quando chegou em Mianmar foi fazer uma pesquisa de campo. Então, nós mobilizamos a igreja para que a gente pudesse realizar uma pesquisa, justamente nessa perspectiva de aprendiz, não de professor. O diagnóstico comunitário. Né? Exatamente, o diagnóstico comunitário. Então, a partir dessa pesquisa, nós identificamos várias demandas daquela igreja, né? Ou melhor, várias demandas daquela comunidade, aonde a igreja está inserida. Certo. Então, por exemplo, lá em Mianmar é muito comum a questão do tráfico infantil, porque na Ásia como um todo existe um mercado dentro da prostituição muito forte, né? Países como Malásia, Singapura, a própria Tailândia, mundialmente conhecida por isso, né? Então, esse mercado, essa indústria da prostituição, ela acaba demandando, por conta de todas as perversões que isso gera, ela acaba demandando trabalhadores para esse mercado. E aí, Mianmar é historicamente, né, uma grande fonte de mão de obra para a indústria da prostituição no continente como um todo. Então, esses traficantes internacionais de pessoas, eles vão para Mianmar, para tribos remotas. Então, geralmente nem são pessoas asiáticas, são pessoas brancas, né? Brancas no sentido de caracterizadas como ocidentais. E aí eles chegam a essa comunidade dizendo, olha, eu vou levar sua filha, eu vou levar o seu filho, e eles vão estudar numa escola boa, vão ter a oportunidade de ter uma vida melhor. E aí, linkado com aquele mito do estrangeiro que já existe como um todo dentro da cosmovisão do povo, muita gente deixa essas crianças irem. Então, isso tudo é gerado por uma desinformação, por uma falta de vínculos familiares bem estabelecidos. Então, a gente identificou esse problema. Outro problema é com relação à evasão escolar. Basicamente, quando as crianças chegam ali por volta do 6º, 7º ano, elas saem da escola por 2 motivos fundamentais. O primeiro motivo é porque você é pai, eu também sou pai, você é pai de crianças em idade escolar. Criança que não tem um adulto para ajudar a fazer dever de casa, perde o interesse, velho. Com certeza. Não tem como. Com certeza. Não tem alguém ali em cima para ajudar a fazer o dever de casa, ela não vai fazer. Vai chegar na escola, não vai entender o que a professora fala. Vai voltar para casa e vai começar a perder o sentido. Eu vou para aquele lugar, não entendo nada que a professora fala. Primeiro motivo. Segundo motivo é que, se você é analfabeto, se você estudou até a 5ª série, ou 5º ano, se você é formado no ensino médio, 90% de chance que você vai trabalhar no campo de arroz igual todo mundo. Porque as oportunidades de trabalho são muito restritas. Entendi. Então, por conta de esses 2 motivos, e um terceiro que seria o recrutamento da indústria do ópio, que também é muito forte naquela região, os jovens saem da escola e acabam integrando essas redes aí, tanto a coisa do ópio, etc. Então, um problema existente na cidade. Outra questão do emprego e renda, todo mundo trabalha nas fazendas de arroz, mas arroz depende da estação, depende da temporada do arroz mesmo. Então, boa parte dos anos essa gente está sem trabalho. E aí, por conta de estar sem trabalho, eles cultivam coisa em casa, no quintal, e não tem problema de comida. Mas se ficou doente, aí já não tem dinheiro para pagar o hospital. Se acontecer algum imprevisto, eles já estão numa situação muito vulnerável. Então, junto com esses, alguns outros problemas foram diagnosticados por conta dessa pesquisa. E aí, diante disso, a gente tinha 2 alternativas. A alternativa número 1 seria a gente levantar campanhas de captação de recursos eternas para que a gente pudesse trabalhar em projetos que fossem combater cada um desses problemas específicos. E a alternativa número 2 seria a gente buscar uma iniciativa empreendedora que fosse capaz de forma autônoma, gerar recursos para investir nesses projetos. E aí, em conjunto com a comunidade, a gente optou por esse caminho número 2, e a comunidade decidiu por fazer uma fazenda de porcos. Essa fazenda de porcos nós captamos dinheiro, a Mais entrou forte nisso daí para a gente poder construir a fazenda, e hoje a fazenda já está funcionando. Nós temos 5 matrizes, 5 porcas lá, que já foram fecundadas, e o primeiro lote de leitões já nasceu. Então, a partir da venda desse primeiro lote, esse dinheiro que a gente investiu na fazenda, ele já vai ser retornado para que a gente possa investir em outras fazendas em outros lugares, ou em outros projetos em outros lugares. E a partir daí a comunidade vai ter autonomia sobre esse orçamento desse recurso da lucratividade da fazenda. E isso tudo é muito importante porque, uma coisa que eu não falei antes, a igreja, naquele contexto, ela é muito em si mesmada, ela é muito fechada e ela olha muito para dentro. Em um país que menos de 3% da população é cristã,
a gente acredita que isso é um dos problemas que causa esse pequeno número de cristãos no país. Porque a igreja, o cara se converte, mas aí a igreja depois ela vira um clube restrito de pessoas. Então, imagina, essa igreja que antes era totalmente voltada para dentro, agora ela percebe as demandas da comunidade ao seu redor. Então, ao invés do cara chegar e simplesmente falar que o sujeito tem que se converter, largar a religião que o país dele defende há milhares de anos, ele vai começar a amar as pessoas. Entendi. Amar a comunidade, amar as crianças, amar aquele entorno, reconciliar relacionamentos de povos e tribos locais que são brigados historicamente. Então, tudo isso a gente acredita que vai fazer com que corações e mentes se abram para a proposta do evangelho e a igreja sofredora vai poder triunfar dentro daquele contexto. Fantástico, cara, fantástico. Muito legal. A linha de raciocínio, a operação através da igreja, né? Sim. Porque a gente não faz a mais, não faz um trabalho pela mais, né? Exato. É a partir da igreja local. Isso é fantástico. Essa linha de raciocínio foi muito legal. Eu também queria te perguntar, cara, sobre... porque a gente sempre fala, né? A Mais sempre divulga esse projeto da Fazenda, mas também fala muito forte do que vocês fazem com os paquistaneses. Sim. Né? E aí, primeira pergunta que eu queria que você, nesse bate-papo, esclarecesse pra gente, por que o paquistanês vai parar em Bangkok, cara? Então, o problema é o seguinte, hoje o Paquistão é um dos... Em qualquer lista de perseguição mundial que você observar, o Paquistão vai estar minimamente entre os 5, muito provavelmente entre os 4 países mais perseguidos no mundo. O Paquistão é base de organizações terroristas como Al-Qaeda, Talibã e o próprio Estado Islâmico. Então, por conta desse contexto de extrema perseguição religiosa, muitos cristãos, para proteger a sua vida, têm que fugir do Paquistão para tentar se estabelecer em algum outro país e sobreviver. E quando isso acontece, alguns deles têm optado por ir a Bangkok, porque Bangkok tem uma estrutura da Organização das Nações Unidas abundante para tratar da questão dos refugiados, né? Seja dentro especificamente do Acnur, que é o escritório responsável por isso. Então eles fogem para poder preservar sua vida e acabam em Bangkok para tentar aplicar para os processos dentro da ONU. Visto de turista comum. Eles entram com visto de turista comum. Mas aí que está o grande problema, porque apesar da Tailândia ter escritórios de refugiados dentro da ONU, ou melhor, parte da ONU dentro da Tailândia, eles não são signatários de nenhum acordo internacional que trate sobre a temática do refúgio. Então, aos olhos do governo tailandês, essas pessoas não são refugiados. Não são refugiadas, elas são imigrantes ilegais. E aí, para o imigrante ilegal, a Tailândia tem um tratamento muito severo. Então, quando ela encontra uma pessoa nessa situação, por mais que ela mostre a documentação dela da ONU, por mais que ela mostre que ela está no processo para ser reconhecida como refugiada, eles não consideram isso como legal e encarceram essas pessoas dentro do centro de detenção para imigrantes. Então, cara, quando fala desse centro de detenção, quando eu estive lá com você ano passado, eu tenho uma lembrança muito pesada aqui, né? Chega a ser desumano o que eu vi, eu fiquei de fato alguns dias para digerir. Eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente aqui, como que é essa sua... Você entra lá e sai várias vezes por mês, então eu queria que você contasse para a gente essa sua experiência na sua ótica aí. Para mim é a coisa que eu menos gosto de fazer, assim, não é que eu não gosto de fazer, mas é que mais me afeta pessoalmente, porque toda vez que eu entro ali dentro, eu olho essas pessoas e elas poderiam ser eu, né? Eu não tô lá dentro simplesmente porque eu nasci no Brasil, só por isso. Se eu tivesse nascido no Paquistão, eu estaria lá, muito provavelmente, né? Então, essa coisa de eu me ver na posição deles sempre me traz um peso muito grande. Então, basicamente, quando você chega lá dentro do centro de detenção, eles estão encarcerados lá nas celas, as celas são super lotadas. Existe um documentário disponível na internet, no YouTube, feito pela BBC. Então, você pesquisa lá, Pakistani Refugees BBC, ou alguma coisa do gênero, vai aparecer lá e você vai ver como é, porque eles entraram com uma câmera escondida lá dentro. Mas as celas são superlotadas e por conta dessa superlotação em Bangkok, que é um calor de 35 a 42 graus praticamente o ano todo, muita doença de pele, muito problema de saúde, as pessoas com uma dificuldade muito grande. E aí quando a gente chega lá para visitar, tem uma grade de um lado, de onde ficam as pessoas que vieram fazer a visita, e um espaço de 2 metros e uma outra grade
onde ficam as pessoas que estão dentro do encarceramento Uhum. lá. E aí você imagina, de um lado, 60 pessoas, 50 pessoas de um lado, falando com outras 50 pessoas. Então é uma gritaria absurda, gente chorando, gente pedindo para falar como que tá a família, como que tá filho, como que tá isso, como que tá aquilo, pedindo para trazer comida, porque a comida dentro do centro de detenção ela é muito ruim, é muito precária, né? E uma demanda assim avassaladora. A gente vai lá mensalmente para entregar comida, suprimentos, coisas não perecíveis, para que eles consigam ter pelo menos uma situação de forma humanitária, né? É um tratamento humano ali dentro, dar algum tipo de refresco para eles. Apesar de que os caras, diante do governo paquistanês, diante do governo tailandês, Certo. o cara é um ilegal. Certo. Mas a gente sabe que ele está ali por causa da perseguição. Né? Isso que Exatamente. traz para a gente um peso. E a gente sempre está falando sobre 1 Coríntios 12, 26. Né? Se o cara está sofrendo lá dentro por causa da perseguição, é um sofrimento meu também, cara. Exato. É um negócio que é esse sentimento que você tem. Eu lembro que quando a gente saiu de lá, a gente saiu sem conversar muito. Que você fica para digerir aquele assunto, né? Digerir aquela cena. Eu nunca mais esqueci aquela cena. Porque quando você me falou mais ou menos como era, mas quando eu pisei, eu tive aquele choque assim daquelas roupas e aquele calor absurdo, cara, foi sinistro. Isso e assim, né, tentando pular esse sentimento que ele sempre vai existir dentro da gente. Como que assim, o que vocês têm feito efetivamente então com essa comunidade paquistanesa que está nessa situação instável lá? Então, a gente basicamente tinha 2 programas. Um programa era a clínica de bolsa, que a gente montou uma bolsa dentro de uma mala de viagem, uma bolsa com equipamentos médicos para que funcionasse como se fosse uma clínica volante nos modelos do médico da família aqui no Brasil. E esse projeto era tocado por 2 enfermeiras paquistanesas da própria comunidade, e elas visitavam esses guetos financiados pela Mais, que pagava esse transporte, os custos dessa farmacinha que estava junto com elas, os equipamentos, tudo. Eu já contei a história aqui daquela que pediu os remédios. Sim. É pesado demais, né? O testemunho dela é muito forte. Exatamente. Então aí essas 2 enfermeiras que trabalhavam com a gente, infelizmente, elas foram presas pela própria polícia da imigração, e a gente acabou ajudando elas para que elas voltassem para o Paquistão, em uma cidade diferente, e enquanto elas estão se reorganizando para tentar sair de lá novamente. Então, infelizmente, o programa da Clínica de Bolsa está parado agora, nesse momento, mas a gente está procurando alternativas para retornar com ele. E a outra parte é, a partir de um pastor paquistanês local, a gente dá um apoio financeiro para que ele possa fazer o cuidado dessas pessoas em uma rede de igrejas caseiras. Hoje, dentro dessa rede de igrejas caseiras, a gente deve ter mais ou menos aí cerca de 800 a 1.200 pessoas que são atendidas diretamente pelo ministério dele, e eu também faço parte, acompanho, mas como a gente não está lá todo dia, e ele é o pastor dessa comunidade, ele que é a pessoa que vai tocando, e a gente dá apoio para que ele possa ter esse amparo e ajudar a encorajar as pessoas dentro dessa comunidade. Rafa, a gente poderia ter muito tempo aqui para você contar muita coisa do que eu fiquei lá, sei lá quantos dias, e foi muito intenso para mim. Eu acho que viver nessa realidade é muito mais intenso, você teria muita história para contar, mas eu queria que a gente usasse esses minutos finais aqui, e eu queria que você, como a gente está de frente aqui um para o outro, eu queria que você imaginasse que eu sou o representante da igreja aqui no Brasil, e que você tivesse que me dar um recado agora de como que eu posso engajar o meu coração da igreja brasileira nessa causa da igreja sofredora, diante da sua ótica lá no Sudeste Asiático. Bom, então, como igreja sofredora, para a igreja brasileira, o que eu poderia dizer primeiro é que nós amamos vocês, que saber que vocês existem e que vocês oram por nós é algo que nos conforta terrivelmente, e que o seu envolvimento em oração, em sentir a nossa dor, é algo que o Espírito Santo usa para nos fortalecer nesses momentos de dificuldade. Talvez por muitas vezes você pense que por você não estar comigo o tempo todo, você não se sente efetivo nesse cuidado, nesse amor. Mas através das tuas orações, através desse coração e dessa sua disposição,
o Espírito Santo me conforta ao saber que eu faço parte de um reino que é muito maior de todas essas coisas e que nós servimos a um Deus que é muito maior do que todas essas coisas e que pelo amor dele nós somos conectados e somos encorajados. Massa. Glória a Deus, cara. Deus abençoe você. Valeu, Rafa. Abençoe você, a Paola, as crianças, os missionários, obreiros tailandeses, paquistaneses, todo mundo. Nosso abraço para a Igreja dos Sofredores. Tamo junto aí. Amém. Valeu. Obrigado.